Muito bem, irmãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. E hoje é o último dia da nossa série de estudos sobre escatologia, sobre as coisas que vão acontecer. E eu quero dizer que se você perdeu as outras mensagens, elas estão todas na página da nossa igreja, tá bom? Você pode entrar lá, pibrcuritiba.org.br, está ali, na nossa tela, e lá tem um link que você vai poder assistir todas as mensagens que o Fernando colocou, está gravando e colocando no YouTube, né? Nós não perdemos nenhuma, né, Fernando? Muito bem, então todas estão lá. São 11 mensagens, tá bom? Que você vai poder, junto com essa, não só relembrar, mas também compartilhar com outras pessoas que precisam também aprender a respeito daquilo que vai acontecer. Porque a palavra de Deus ela é rica nesse sentido. Ela nos dá toda a instrução que a gente precisa para a gente poder aprender das coisas que Deus tem reservado para a gente, tá bom? No início do nosso culto, nós lemos esses primeiros versículos de Apocalipse, capítulo 21. Está aí comigo? Abriu aí na sua Bíblia? Onde fica Apocalipse mesmo? Na Bíblia, exatamente. No final da Bíblia. Agora nós estamos no final do final da Bíblia, tá bom? Hoje nós vamos ver os últimos versículos que Deus registrou para a gente. Isso é uma coisa muito importante. E nós vamos falar sobre esse tema que começa no capítulo 21, versículo 1. Olha lá. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Senhor, nós agradecemos o Senhor pelas bênçãos que a gente tem recebido em poder servir o Senhor, poder entender aquilo que o Senhor nos ensina, poder acreditar naquilo que o Senhor revelou para nós como sendo verdade para o nosso futuro. Obrigado porque o Senhor não nos deixa no escuro, mas o Senhor revela para a gente aquilo que o Senhor quer que a gente entenda, que a gente saiba. Por isso, Senhor Deus, orienta agora as nossas mentes, orienta, Senhor Deus, o ensino da Tua palavra, para que possamos, Senhor Deus, nos preparar para nos encontrar com o Senhor, o que pode ser muito breve. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós já estamos falando a respeito dessas últimas coisas já há algum tempo, e a gente tem visto que a palavra de Deus tem orientado a gente em coisas que já aconteceram e que realmente foram reveladas pelo Senhor e realmente aconteceram. A gente pode confiar nos relatos que o Senhor coloca, que Deus registrou na Bíblia, sobre aquilo que está no nosso futuro, porque a gente já viu muitas coisas que aconteceram no passado, que foram reveladas com antecedência, e que para nós agora já é passado, nós podemos saber que realmente aconteceram. Então aquilo que o Senhor nos ensina a respeito do nosso futuro, são coisas que realmente a gente pode acreditar que de verdade vão acontecer. E nós já vimos bastante coisas, e nós estamos chegando no final do nosso estudo nesse momento. Você notou que a gente trabalhou com muitas mudanças, que Deus já trabalhou com a humanidade e mudou muitas vezes as coisas? Nós relembramos a semana passada, por exemplo, sobre as dispensações. Você lembra, nós falamos que da dispensação da inocência, Deus começa um mundo perfeito que termina perfeito. O jardim perfeito? Não, já entrou pecado lá e já estragou tudo. Depois, ele entra nessa parte da consciência que começa com o jardim, um mundo completamente lindo, mas a maldade do homem vai tomando conta, e acaba com o quê? Com um dilúvio que destrói toda a humanidade. Depois passa para o governo humano, que termina com uma
difusão de línguas. O povo tinha uma única língua, mas por causa da sua arrogância, Deus vai lá e muda tudo. Ele faz com que cada um comece a falar uma língua diferente, ninguém se entende, e aí que eles se espalham pela terra. Ele começa dando uma promessa para Abraão que termina com a escravidão no Egito. Ele traz uma lei para o povo através de Moisés, que termina no sacrifício de Cristo. E depois a gente viu que a nossa mesma era vai terminar com um grande arrebatamento, onde todos aqueles que são salvos em Cristo serão tirados daqui. E vai ter uma tribulação enorme de 7 anos que vai acontecer durante a terra. Tudo isso vai acontecer de uma forma muito grave, a ponto de 3/4 da população do mundo ser morta durante esse período. E aí Deus vem e estabelece o seu reino milenar sobre a terra, que termina com o grande julgamento final, o julgamento do grande trono branco, que faz com que cada pessoa que for julgada nesse lugar seja lançado para o lago de fogo. Muita mudança? Muita mudança. Só que agora nós vamos tratar da mudança final. Nós vamos tratar da eternidade futura. A última mudança que Deus revela para a gente nas Escrituras que Ele vai fazer. E Ele chama isso no começo do capítulo 21 de Apocalipse, de o novo céu e a nova terra. Eu creio, irmãos, que essa era a intenção de Deus desde o início. Quando Deus colocou na cabeça, vou criar um ser humano, vou criar o homem, o que Ele tinha em mente era isso aqui. É isso que nós vamos ver a partir de agora. E tudo o que aconteceu na história da humanidade até agora foi simplesmente um vestibular de uma pergunta só. Quer vir comigo? Quer vir comigo para esse lugar que eu tenho reservado? Inclusive, você lembra que quando Deus criou o homem em Gênesis, lá no Gênesis capítulo 1, no versículo 26, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele queria o homem pecando? Ele queria o homem se destruindo da forma como a gente sabe que o mundo sempre existiu e sempre vai ser assim? De forma nenhuma. Inclusive, lá em Isaías capítulo 43, versículo 7, ele diz o seguinte, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Nós fomos criados, a humanidade foi criada, a criação de Deus foi criada para a glória de Deus, não para o pecado. Para trazer glória para Deus e não para trazer maldição sobre a sua criação. Então, essa mudança que Deus vai fazer, que vai ser a mudança definitiva, a mudança final, vai ser aquela mudança que vai reverter de novo toda a sua criação, todo o plano que Ele tinha para o homem, para aquilo que Ele teve como plano desde o início. Glorificar o Senhor em toda a sua majestade. Essa mudança aqui vai ser a mudança definitiva. Vai ser a mudança que Deus sempre quis para o homem. Tá? Então, que vai acontecer? Que tipo de mudança vai ser essa? Vamos começar falando a respeito do novo céu. Vai ser novo céu e nova terra. Mas vamos começar falando a respeito do novo céu. Mas esses rapazes são muito gentis. Obrigado, Gu. Antes de entrar no novo céu, deixa eu só explicar para você uma coisa um pouquinho técnica. Essa palavra novo que ele utiliza aqui no Novo Testamento, que ele utiliza aqui nesse texto de Apocalipse, é uma palavra especial. É uma palavra que no grego tem um significado de novo em essência, novo em qualidade. Existem duas palavras no grego que são utilizadas no Novo Testamento para novo. Para nós, novo é novo, né? Mas você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. E eles têm duas palavras
com significados diferentes. A primeira palavra é essa palavra aqui, que é a palavra kainos, que significa novo em essência, quer dizer, uma coisa nova de verdade, novo em qualidade. É uma coisa que é diferente do outro. Quando você pega uma coisa nova que é diferente da anterior. Você foi lá na loja e comprou um carro novo. Tá? Você não pegou aquele carro velho seu e transformou ele e ele ficou como novo. Não, você pegou um outro, diferente daquele que você tinha. Isso é o significado dessa palavra. Inclusive, você vê aqui no versículo 5, ele fala uma coisa bem interessante. Olha aqui no versículo 5. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Essa mudança é uma mudança de qualidade mesmo. Ele está trazendo um novo céu e uma nova terra. A outra palavra grega é a palavra neos, que é a palavra que trata de jovem. Por exemplo, alguém que é jovem e que vai ficar velho. Esse é novo e o outro é o velho, né? Quando ele amadurecer, ele fica velho. Agora ele é novo. Então tem essa diferença. É a mesma pessoa, só que nova ou mais velha. Mas a palavra que ele está utilizando aqui é novo de verdade, é outro. É em qualidade, tá bom? E é essa que ele está utilizando aqui. Voltando então para a nossa ideia de novo céu, temos que relembrar coisas bem importantes. Você sabia que na Bíblia, a Bíblia fala de 3 céus diferentes? Ela cita 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, que é onde estão as nuvens. Tá? Você olha para cima, você vê o quê? O céu. O segundo céu é o céu astronômico, onde estão as estrelas, o sol, as galáxias, tudo é chamado também de céu. E o terceiro céu é o céu, a presença de Deus. Tá bom? Esse é o terceiro céu. Então esses 3 céus são citados nas Escrituras. E por que eles precisam mudar? Eu já mostrei para vocês aqui. Por quê? Porque eles são impuros. Impuros? Diante de Deus, os céus agora já não são mais puros. Quer ver? Deixa seu dedo aqui em Apocalipse. Vem comigo lá para Jó. Jó capítulo 25. Abre lá em Jó capítulo 25. Jó é o livro que vem antes do livro de Salmos. Jó capítulo 25, versículo 5. Olha o que está escrito ali. Ele está falando da injustiça do homem. Veja no versículo 4, como, pois, seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher. E aí ele cita, olha, eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem que é verme. Ele está dizendo aqui que até os céus agora já não são mais puros diante de Deus. Inclusive, a gente sabe, por exemplo, que Satanás andou em todos esses lugares, né? Todos esses céus aí. Satanás esteve no céu atmosférico? Lembra das regiões celestes? Espaço sideral e tudo mais? Ele contaminou essas coisas, os céus de pecado. Inclusive, Satanás esteve na própria presença de Deus, no céu, presença de Deus, ou não? Não só antes de pecar. Lembra de Jó também? Quando ele se apresenta diante de Deus para acusar Jó das coisas, ele contaminou tudo. E não só o diabo contaminou os céus, por isso eles são impuros, o homem também já contaminou. Você lembra desse cara aqui? Yuri Gagarin. Em 1961, ele foi o primeiro ser humano a ir para o espaço. O primeiro homem a ir para o espaço. Ele ficou em órbita durante 1h30, mais ou menos, 1h40 minutos. E ele, quando ele chegou, ele disse duas frases que ficaram célebres. A primeira frase foi olhando pela janelinha
da espaçonave, ele disse: a terra é azul. E a segunda frase foi essa: olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Até o homem já contaminou os céus. Por isso, Deus quer para nós novos céus. Ele determinou que novos céus seriam feitos para que a gente pudesse habitar durante todo o tempo. Não só novos céus, mas também nova terra. Nós também temos nova terra. Por que a gente quer que ele está dizendo isso? Dá uma olhada no versículo 1. Ele diz: vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Essa é a terra que nós temos. Ele diz que o céu e a terra passaram. Ele não está me obedecendo direito. Pronto. Dá uma olhada nesse versículo. Versículo de Isaías 65, versículo 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Gente, por que a gente precisa de nova terra? Porque esta terra está contaminada pelo mal, está contaminada pelo pecado. Se você andar por aí, você vai ver muitas lembranças más, muitas lembranças que vão trazer à nossa mente os pecados antigos, as mortes, o próprio sangue do Senhor derramado na cruz. Quanta lágrima já não foi derramada nesse planeta, dores, tristezas. Tudo isso são lembranças de como a terra foi ruim. O que ele está dizendo aqui é que essas coisas passaram. Lembra quando você aceitou Cristo como Salvador? Esse é um princípio de Deus, que ele fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É o mesmo princípio aqui. Ele não quer que nós tenhamos essas lembranças do pecado. Nós vamos viver uma vida completamente nova, inclusive livres dessas lembranças. Imagina, a terra é cheia dessas lembranças ruins. Por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa, eu achei essa foto, que é um muro de uma rua, numa rua da Berlim Oriental. Essa aqui são marcas de balas da Segunda Guerra Mundial, que estão em Berlim. Eles preservam essa parede do jeito que está, justamente para ficar como lembrança, para que as pessoas relembrem aquilo que aconteceu. Também esse tipo de memorial. Auschwitz agora é um museu, você sabia disso? É chamado de um museu do Holocausto. Quando eu tive, cadê o Apólito? Eu tive em Moçambique, lá em Maputo, tem alguns prédios que tinham marcas de bala da Revolução. Ainda tem? Ou já foi? Ainda existem, com marcas de bala e tudo. Né? Lá em Maputo também tem esse mesmo tipo de situação. Quantos monumentos não existem no mundo que são lembranças das guerras que ocorreram? Lembranças de soldados mortos, de massacres que foram feitos, como esse da Alemanha. Quantos cemitérios não existem no mundo? Apesar que esses cemitérios, todos vão estar vazios nessa época já. Porque quem estava com Cristo já ressuscitou para estar reinando com Ele. E quem não estava em Cristo já ressuscitou para ser lançado no lago de fogo. Mas as lápides vão estar todas lá. Então a ideia é que a partir de agora... Desculpe. A partir de agora essas coisas não façam mais parte da nossa vida. Essas lembranças ruins que essa terra tem não façam mais parte do nosso dia a dia. Nós vamos viver numa nova terra. E o que vai acontecer com essa terra? Dá uma olhada em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Eu já escrevi para você lá. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservadas para o... Que fogo é esse? O mesmo para o qual
o diabo, o falso profeta, a besta foram lançados. E para aqueles que não tinham seus nomes escritos no livro da vida. Pedro fala que eles estão reservados para fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Essa terra e tudo que nela há vai ser lançada para dentro do lago de fogo, o mesmo lugar onde os ímpios estão. Então, irmãos, não vai haver mais nem lembranças e nem as consequências dos pecados que a gente cometeu aqui na terra. Porque essa terra que nós vamos viver vai ser uma nova terra. Uma nova terra. Diferente, completamente diferente da primeira. Se a gente olhar um pouquinho nesses versículos, a gente vai ver. Olha o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter dor. Tá bom para você? Gostou desse lugar? Essa vai ser a nossa nova terra. Outra coisa interessante também, que ele fala no versículo 1, é que o mar não existe. Notou ali? Versículo 1 ele diz, a primeira terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Será que realmente não vai ter mar? Porque inclusive nós vamos ver daqui a pouco que da Nova Jerusalém sai um rio da água da vida. Ele pode estar dizendo literalmente que não vai ter mar mesmo, a terra vai ser diferente, ou pode estar dizendo também o mar como uma representação de toda a limitação humana, de todo o medo humano. Lembra que hoje o mar para a gente já não é tanto problema, porque a gente pode pegar um avião e atravessar o oceano. Mas naquela época, o mar era a limitação. As pessoas podiam andar, mas até onde não houvesse mar. Porque se houvesse mar, o que tinha que fazer? Tinha que pegar um barco, e não eram transatlânticos, eram barcos que afundavam com as tempestades que existiam. Então, você andar no mar, entrar num barco e andar em mar aberto, era uma coisa extremamente arriscada. Era uma coisa que trazia um medo enorme. As pessoas não sabiam o que tinha do outro lado do mar. Você sabe que Cabral ele não chegou aqui no Brasil, atravessando o Oceano Atlântico, porque ele estava a fim de descobrir o Brasil, né? Ele queria arrumar um caminho melhor para as Índias. E acabou abortando aqui. O mar era uma incerteza. Então, a falta do mar pode também representar que não vai ter medo, não vai ter limitação, não vai ter um temor de fazer as coisas, porque a gente vai estar num lugar completamente perfeito. Também não há problema se realmente não existir mar. E é interessante, João estava onde quando escreveu isso aqui, você lembra? Na ilha de Pátimos. O que é uma ilha? É um pedaço de terra cercada por mar. E era uma prisão. Por que uma prisão? Porque não dá para fugir pelo mar nadando. Qualquer um que quisesse fugir pelo mar nadando, ia se afogar ou ia ser comida de tubarão. O mar era um limite, o mar era um medo tremendo para aquelas pessoas. Também, nessa nova terra, não haverá noite, nem sol, nem lâmpada. Sabia disso? Dá uma olhada no versículo 25. Depois você lê o capítulo todo, tá? Eu estou pulando aqui por causa do nosso tempo, tá? Mas olha o versículo 25. Ele diz, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Agora pula ali para o capítulo 22, versículo 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Imagina só como vai ser a luz dessa cidade, desse lugar.
Deus vai ser a fonte de luz. Onde Deus está? Em todo lugar? Nota que ele está falando aqui que não vai precisar ter sol. Hoje a gente sabe que o sol está num lugar fixo, e quando ele joga a luz, a gente recebe essa luz, mas quem está atrás da gente não recebe essa luz, concorda? Por quê? Porque a gente fica tampando o sol dela. Tanto é que agora está de noite, por quê? Porque a Terra está virada. O pessoal lá no Japão está recebendo sol agora. Mas não vai ter esse problema, porque Deus vai ser a luz. Sabe de uma coisa? Não está escrito aqui, mas sabe de uma coisa? Eu acho que não vai ter sombra. Para pensar. Tecnicamente não vai ter sombra. Por quê? Porque Deus está em todo lugar. A luz dele brilha em todo lugar. Não vai ter um lugar assim, trazendo a luz, tal que a gente fique na frente e faça sombra atrás. Já parou? Não é legal pensar dessa forma? A gente viaja na maionese de vez em quando, né? Mas é assim. Por que tem sombra aí embaixo do seu banco? Porque a luz está vindo de um determinado lugar. Deus não. Deus está em todo lugar. Então vai ser um lugar maravilhoso. Vai ser um lugar onde provavelmente nem sombra não vai ter. A luz de Deus vai tomar conta de tudo. De tudo. E aí, como é que a gente vai fazer para dormir? Nós vamos precisar dormir? Eu acho que não. Não vai ter necessidade de dormir. Nossos corpos vão ser completamente transformados. Não vão ficar cansados. Não vai ter dormitório no céu. Nós vamos poder aproveitar os quartos para fazer outra coisa com eles. Não ficar uma cama enorme lá jogada dentro do quarto. Sei lá. O que eu sei é que vai ser um lugar onde vai ter plena justiça. Segundo Pedro 3,13 fala, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Gente, vai ser uma justiça eterna. Vai ser uma justiça completa. Não vai haver nenhum pingo de injustiça, nenhum pingo de erro, nem lembrança de pecado vai existir, porque nós vamos estar num novo céu e numa nova terra. Que maravilha. Isso é o que Deus vai fazer para a gente. Mas tem mais uma coisa nova. Volta lá para o capítulo 21. Versículo 2 diz assim, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Nós vamos ter também a nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém, ela está descrita, inclusive a maior parte do capítulo 21, até o capítulo 22, versículo 5, fala a respeito dessa nova Jerusalém, que vai ser uma cidade que vai descer do céu. Eu não sei se ela vai ficar o tempo todo suspensa nessa nova terra, ou se ela vai só descer e depois a ser assentada. Isso é uma coisa que não está muito bem claro aqui, mas o que a gente sabe é que a gente vai ter acesso a essa cidade, todas as pessoas vão ter acesso a essa cidade de uma forma completa. Como é que vai ser a nova Jerusalém? Olha, aqui tem descrições, tá? Então o que eu vou colocar aqui para você vai ser só uma ilustração, tá bom? Não significa que certamente vai ser dessa forma, mas ela vai ser mais ou menos assim. Tá? Uma cidade linda, uma cidade que está completamente feita de jaspe e ouro translúcido. Dá uma olhada no versículo 11 do capítulo 21 ainda. A qual, falando da Nova Jerusalém, tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Jaspe é uma pedra avermelhada. Mas ele fala também no versículo 18 que a estrutura da muralha é de jaspe, mas também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido,
sei lá, é uma espécie de ouro transparente, que é translúcido. Você já viu um ouro que dá para você enxergar através dele? Nem eu. Mas vai ser um negócio maravilhoso. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando a respeito dela. Sabe qual vai ser o tamanho da Nova Jerusalém? Nova Jerusalém vai ter 2.200 quilômetros de altura. Note que ela vai ser uma cidade quadrangular. Olha o versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E ele mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Ela é cúbica. Alguns falam que talvez pode ser uma pirâmide, que também poderia ter altura, largura e profundidade. Mas provavelmente vai ser uma cidade cúbica. E esses 12.000 estádios, a marca é de 2.200 quilômetros. Tanto de altura, quanto de largura, quanto de comprimento. Ela vai ser uma cidade enorme. Sabe quanto dá 2.200 quilômetros? Daqui, passa de Salvador. Daqui até Aracaju, mais ou menos. Dá 2.200 quilômetros. Sergipe. Imagina o tamanho da cidade. Isso é só um lado da cidade. Toma o Brasil quase que todo. Essa cidade vai ser enorme. Vai ser uma cidade muito grande. Ela tem, segundo alguns cálculos que foi feito, se você tem aquela Bíblia anotada, na página 1264, 1268, ele faz uma anotação, e ele fala o seguinte, ele diz que essa cidade vai ter 5 trilhões de metros quadrados. 5 trilhões. Calcula-se que se apenas 25% desse espaço, 25%, fosse usado para habitações, acomodaria confortavelmente 20 bilhões de pessoas. Quantos nós temos? Qual a população da Terra hoje? 7 bilhões. Acomodaria 20 bilhões, se só 25% do espaço fosse utilizado. Então, irmãos, vai ser uma cidade maravilhosa, vai ser uma cidade linda, tá bom? Ela tem uma muralha. Note essa parte de baixo aqui, ela é uma muralha que está em volta de toda a cidade. Ela tá colorida ali, porque, se você notar, a partir do versículo 12 até o versículo 14, depois ele continua do 17 até o 21, ele descreve essa muralha. Ele fala de 12 portas, 3 de cada lado, nota, 3 aqui, 3 ali, e faz as contas, dá 12. Essas 12 portas têm 12 anjos guardando essas portas, e sobre as portas o nome de cada tribo de Israel. Cada tribo vai ter o seu nome em volta dessas portas. No versículo 14 a gente vê esses 12 fundamentos. Eles são enfeitados ou adornados com pedras preciosas. E ele fala aí o nome dessas pedras, inclusive algumas dessas pedras a gente não tem ideia exatamente do que seja. Mas a maioria sim. E esses fundamentos, esses alicerces, são adornados, são enfeitados com essas pedras. E cada um desses alicerces, esses alicerces que estão aqui, ó, esses 12 alicerces, cada um deles recebe o nome de um dos apóstolos de Cristo. Cada um deles recebe o nome de um dos apóstolos. E é interessante que essa muralha, ela tem 79 metros, é mais ou menos um edifício de 27 andares. Só a muralha da cidade, só os muros que estão em volta da cidade, eles estão dessa forma. Bom, e a cidade, ela é descrita dessa forma. Dá uma olhada no capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ela tem esse rio da água da vida. O que é essa água da vida? Provavelmente é aquela água que, materializada, nos traz a vida eterna. A certeza da vida eterna em Cristo está colocada aqui. Está simbolizada
em cima desse rio. Também uma coisa bem interessante, dá uma olhada no versículo 2. No meio da sua praça, de uma margem e outra do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhagens da árvore são para a cura dos povos. De um lado e de outro do rio, vai existir essa árvore da vida. Você lembra de árvore da vida em algum outro lugar na Bíblia? Onde? No Jardim do Éden. Você lembra que lá no Jardim do Éden tinha duas árvores importantes? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus vira para Adão e Eva e fala: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não disse para não comer da árvore da vida. Não disse. Mas quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim com uma intenção muito importante de não voltarem e comerem da árvore da vida e viverem para sempre. Essa árvore é uma árvore que produz frutos que nos dão também essa vitalidade que a gente precisa ter nesses dias. Nós vamos precisar comer desses frutos? Não sei. Que nações são essas que vão aproveitar das propriedades curativas das folhas dessa árvore? Porque essa árvore, as folhas dela são para a cura dos povos. Não é isso que está escrito aqui no versículo 2? Que nações são essas? Não sei. Eu tenho minhas ideias bondesânicas aqui, depois eu posso conversar com você a respeito disso. Mas o que são várias coisas que a gente não tem uma explicação muito clara para poder dar. Mas o que a gente sabe é que vai ser um lugar maravilhoso e que nós vamos poder participar de todas essas coisas. Olha o capítulo 21, versículo 22. Uma coisa que não vai ter. O que é? 21, 22. Santuário. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Onde Deus vai estar mesmo? Em todo lugar. A luz de Deus vai estar onde mesmo? Em todo lugar. Para que santuário? Para que templo? Para que igreja? Nós vamos estar diretamente na presença do Senhor. Nós não vamos precisar. Dá uma olhada no capítulo 21, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo e eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Está vendo aqui? Nós vamos ter uma comunhão perfeita e imediata com Deus. Volta lá para o capítulo 22, versículo 3, ele ainda fala: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. A gente sabe que lá não vai ter maldição nenhuma, mas vai ter muito serviço. Nós vamos servir o Senhor de uma forma ou de outra. Vai haver muito serviço nesse lugar. Então, irmãos, a gente vê aqui que vai ser um lugar maravilhoso, completamente novo para a gente habitar com o Senhor. A terra completamente nova, os céus completamente novos. Essa nova Jerusalém que vai, vamos dizer assim, coroar a criação, que vai ser um lugar maravilhoso, que Deus preparou para a gente, Deus preparou para os remidos, Deus preparou para aqueles que escolherem estar do seu lado. Daí vem a nossa próxima pergunta. Quem vai participar disso? Não é qualquer um. Inclusive, o Senhor Jesus, ele deixa o final do livro de Apocalipse justamente para nos dar essa explicação. Justamente para mostrar para o povo que ainda não, que vai ler isso aqui, que ainda não passou por essas coisas todas que vão acontecer, para se tocar, para se alertar. A partir do versículo 6, ele para de descrever
a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, e começa a falar com a gente. E começa a falar com aquele que está lendo esse texto. Ele começa falando a respeito de quem fez o convite. O convite foi feito por quem preparou essas coisas. Olha o versículo 6. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Lembra, quem preparou essas coisas é quem está fazendo o convite. O convite vem de Deus. Lembra, inclusive ele falou que ele já falou que ele iria fazer isso. Lembra quando ele estava aqui na terra, ainda falando com os apóstolos, ele disse, não se turbe o coração de vocês. Vocês creram em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito isso para vocês. Pois vou preparar-lhes lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e receberei vocês para mim. Foi isso que o Senhor Jesus prometeu para cada um de nós. O convite já foi estendido a todos. Dá uma olhada no versículo 21, versículo 6. Diz assim, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O que ele está falando aqui é que o convite é para todos. O convite é para quem quiser. Aquele que tem sede, que é aquele que é necessitado de provisão espiritual, aquele que está perdido espiritualmente, que não sabe exatamente aonde é o seu caminho diante de Deus. Aquele que olha para as circunstâncias, olha para a situação de vida e fala, Senhor, para onde o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Esse é aquele que tem sede. E esse que tem sede, ele está falando, olha, vem. Aquele que tem sede, venha para mim, porque é através dele que você vai matar a sua sede. Quer ver? Deixa o seu dedo aqui e vem comigo para João capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Olha o que o Senhor Jesus falou aqui, enquanto ele estava na terra ainda. João capítulo 7. Versículo 37. Olha o que o Senhor Jesus disse. No último dia, o grande dia da festa, João 7:37. Levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A ideia aqui é que esse fluir de rios, a água da vida, é a própria fé no Senhor Jesus Cristo. Matar a sede é crer em Cristo. Quem crê em mim, ele fala aqui, do seu interior fluirão rios de água viva. A única coisa que você tem que fazer é acreditar em tudo isso que o Senhor Jesus está dizendo para a gente. É depositar a sua fé no Senhor para receber e participar de todas essas coisas que o Senhor tem revelado para a gente. É pela fé. Não só isso, é também de graça. Você volta lá para Apocalipse capítulo 21, ele fala, tudo está feito, versículo 6, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Sabe quanto você tem que pagar para ter fé em Cristo? Sabe quanto? Nada. Sabe o que você tem que fazer para poder participar dessa salvação, desse novo céu e da nova terra? Sabe o que você precisa fazer?
Nada. Basta aceitar o Senhor como seu Salvador. Basta acreditar nessa mão estendida que Ele está dando para você. Nada. Nada. Não tem preço a ser pago. Por quê? Porque como a gente comemorou aqui na ceia, o preço já foi pago. Foi pago aonde? Na cruz. Todos os seus pecados foram pagos naquela cruz. O preço já foi dado. Por isso, nós podemos receber essa fonte da água da vida, que é a vida eterna em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, passou da morte para a vida. É a palavra dele. Basta você acreditar, basta você crer nisso. Eu não sei no que você está crendo. Talvez você esteja hoje aqui e você tenha a sua fé baseada em outras coisas, nas suas próprias suas próprias habilidades, no fato de você ser bonzinho, ou na sua religião, mesmo que seja uma religião batista, viu? Talvez você tenha a sua fé naquilo que você faz, no seu próprio esforço. A palavra de Deus diz que nada disso vale. Basta você colocar a sua fé naquele que deu a sua vida por você. No versículo 7, volta lá para o Apocalipse capítulo 21, no versículo 7 ele diz assim, o vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Vencedor aqui é o nome que ele está dando para aquele que recebeu a vida eterna. Inclusive é interessante porque ele chama lá no começo do livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, fala que o vencedor tem vitória sobre o pecado. Capítulo 2, versículo 11, fala que o vencedor tem a vitória sobre a punição eterna do pecado. E ele coloca aqui a relação eterna entre o homem e Deus. Note o versículo 7, ele diz, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Todo homem, nesse momento, reconhecendo Deus como seu único Deus, sem nenhuma outra chance de ter qualquer outra coisa no lugar de Deus na sua vida. Qualquer outra coisa entre ele e Deus. E Deus reconhecendo os homens, os vencedores, como seus filhos, para sempre. Por toda a eternidade. Essa que é a palavra que Deus nos coloca. Mas nem todos aceitam o convite. Olha o versículo 8, capítulo 21. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ele fala aqui de várias coisas, ele começa falando dos covardes. Quem são os covardes? Sabe aquela pessoa que fala, não, eu não posso mudar de religião. Eu não posso aceitar esse Jesus como meu Salvador, porque o que meus pais vão dizer? O que os meus amigos vão dizer? Ou os incrédulos que pensam que simplesmente, olha, isso é bobagem. Viu, isso aqui é uma coisa de um livro. O livro aceita tudo, né? O papel aceita tudo. É só um livro, isso é bobagem, isso não vai acontecer. Abomináveis, que são aqueles que são rebeldes contra Deus, e os outros, todas as outras coisas que ele coloca aqui, a gente não vai entrar em cada um desses detalhes, mas o que ele diz aqui é que todos esses, o destino deles é o lago de fogo. Que lago de fogo é esse? Olha o capítulo 20, versículo 15. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Onde você vai estar? Onde você vai estar nessa situação toda? Dá uma olhada aqui no último convite
que a Bíblia faz no capítulo 22. Capítulo 22, no versículo 12, ele diz o seguinte: Jesus dizendo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem nas cidades pelas portas. Fora, fora, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Você notou que aqui existe um apelo muito grande que Jesus faz para todos nós, para nos entregarmos para Ele? Porque o que está determinando agora é o seu destino eterno. É o destino eterno da sua vida. A partir de agora, nós vamos viver a eternidade. Quanto tempo isso vai durar? Olha lá no cantinho lá, ó, tudo aquilo que a gente viu está dentro desse buraquinho aqui, ó. Todos os milhares de anos que já se passaram na história da humanidade, e essa linha aqui está bem pequenininha, que eu não tinha como fazer ela maior, tá? Porque senão não ia dar para aparecer. Isso aqui vai durar para todo sempre agora. Vai durar para todo sempre. E tem duas situações. Uma situação é: assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas fora ficam toda aquela lista. Todos aqueles que estão incluídos lá fora. Onde você vai estar? Nós não ainda começamos a viver esse tempo do fim. Toda essa parte final que a gente estudou ainda não está começando. Deus está sendo misericordioso com você e comigo, para que a gente possa agora receber o Senhor Jesus como nosso Salvador e nos livrar da punição e realmente passarmos toda a eternidade com Ele no céu. Cumprindo o propósito que Ele estabeleceu para nós, desde que Ele quis fundar o mundo. Mas a decisão não é dele. A decisão Ele passou para a gente. Somos nós quem decide se vamos aceitar esse convite aqui ou se vamos ficar fora. Ou se vamos ficar fora. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Você sabe muito bem que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro meio, não há outro jeito. Só através dele. Você já entregou a sua vida para Ele? Então presta atenção nesse último convite. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. É uma decisão que você pode tomar agora. Entregando a sua vida pela fé ao Senhor Jesus Cristo. Você não precisa mudar de religião. Você não precisa frequentar essa igreja. Você não precisa pagar nada. Dar dinheiro na oferta, dar seu dízimo, dar seja lá o que for. Você não precisa fazer absolutamente nada. Basta pedir para Ele entrar no seu coração. Limpar os seus pecados. E receber Ele como seu Salvador pela fé. Acreditar nele e somente nele
como seu Salvador. E assim você vai poder participar de todas essas coisas que ele escreveu nesse livro. Onde você vai estar? Na eternidade junto com ele? Ou você vai ficar de fora? Vamos orar? Santo Deus, obrigado pelas revelações que o Senhor nos dá sempre e que nós muitas vezes não prestamos muita atenção. Eu peço ao Senhor agora que depois da gente ter conversado a respeito desse assunto tão importante nas nossas vidas, que depois da gente ter visto toda a promessa que o Senhor fez de novos céus, nova terra, de eternidade com o Senhor, a gente possa de verdade começar a olhar para esse tempo de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais presente nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a desprezar essa terra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não dar valor para as coisas que a gente tem ou deixa de ter aqui. Ajuda-nos a olhar, Pai, para a eternidade de uma forma muito mais clara aos nossos olhos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não dar valor para as coisas que as pessoas falam ou deixam de falar para a gente, mas que a gente possa olhar que o tempo que a gente passa aqui é tão ínfimo diante dessa eternidade que o Senhor está determinando para a gente. Diante de toda a eternidade que nós podemos viver com o Senhor no céu. Ajuda-nos a desvalorizar esta vida e começar a trabalhar, Senhor Deus, para a vida eterna que o Senhor nos dá. Pai, obrigado por cada um que está presente aqui hoje. E se há alguém aqui que ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador, que ainda não entregou a sua vida a Ti, pela fé, que hoje essa pessoa possa fazer essa decisão. Que a sua vida seja entregue ao Senhor hoje. Eu vou terminar a minha oração em breve. Por favor, não levante a sua cabeça, não abra seus olhos. Mas eu quero incluir você na minha oração. Se você está aqui hoje e diz, pastor, eu não tenho certeza de que eu vou passar essa eternidade no céu. Do jeito como eu estou vivendo a minha vida, eu acho que o meu pecado está dominando. Eu preciso de Jesus para limpar os meus pecados. Eu preciso de Cristo na minha vida. Eu quero, nesse momento, pedir ao Senhor Jesus que entre no meu coração, que limpe os meus pecados, e eu recebo Ele como meu Salvador pela fé. Eu quero que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu quero passar a eternidade com Ele. Se esse é o seu desejo, eu quero incluir você na minha oração. Eu vou pedir para você levantar a sua mão, eu vou orar por você. Depois eu vou pedir para que alguém fale com você, ore com você, para que você possa ter certeza da decisão que você está tomando. Porque essa decisão é uma decisão que vai valer para a eternidade. Se você está aqui hoje e diz, pastor, eu gostaria de receber Cristo como meu Salvador, pela fé. Levanta a sua mão agora, eu vou incluir você na minha oração. Alguém? Levante a sua mão. Todos que estão aqui já têm certeza de que vão estar com o Senhor no céu? Senhor Deus, obrigado pela certeza que o Senhor coloca nos nossos corações. Eu te peço, Senhor Deus, que hoje o Senhor nos ajude a realmente confirmar essa certeza. Mas se não, Senhor, que não nos deixe, Senhor Deus, dormir em paz. Mas que nós sejamos, Senhor, sacudidos pelo Teu Santo Espírito, para que a gente entregue as vidas ao Senhor. Pai, obrigado por cada um que está aqui hoje, pela Tua palavra pregada. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor a use nas nossas vidas para honrar e glorificar o Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém.